Hoje nós vamos falar sobre se eu amar e me entregar eu vou estar vulnerável? Será que eu fico vulnerável quando eu me entrego, quando eu amo? O que é estar vulnerável? Quais são as partes ruins de estar vulnerável? Será que existe alguma coisa boa em estar vulnerável? Então vamos começar trazendo essa pergunta para vocês. O que é ser vulnerável? O que é estar vulnerável? O que é o estado de vulnerabilidade? Coloquem aí pra mim, o que vocês acham que é esse estado? O que é pra você estar vulnerável? O que é pra você ser vulnerável? Quais são os riscos, o que pode acontecer na nossa vida quando a gente está vulnerável? O que é esse estado de vulnerabilidade? O que é me entregar? O que é me amar? O que é isso? Será que a gente sabe o que é estar numa relação ou numa troca com entrega e com amor? Será que eu sei fazer isso? Será que eu sei estar seguro dentro dessa troca? O que vocês acham? Então, o verdadeiro estado de se relacionar, o que a gente pode viver, é um estado onde a gente escolhe uma pessoa em que a gente pode confiar. A gente então tem que avaliar como está sendo as minhas escolhas no relacionamento. A gente pode estar falando aqui em relacionamentos de casamento, um relacionamento fixo, um relacionamento estável, um relacionamento matrimonial, que aí é mais fácil da gente visualizar algumas coisas, mas a gente também pode estar falando de relacionamentos em que eu estou buscando alguém. E esse é o ponto mais sensível da história. Se eu estou buscando alguém, se eu estou conhecendo alguém, se eu estou ficando com alguém, como é que eu faço com essa relação? Como é que eu faço com essa entrega, com esse amor, com essa troca? Como é que é isso? E isso é um assunto que dentro da nossa história atual é bem diferente de como os nossos pais, até como eu na minha infância, me relacionavam. Porque antes a gente ficava amigo da pessoa. A gente paquerava alguém que a gente conhecia e que a gente tinha uma certa conexão, comunicação. E a gente conhecia alguém e a gente entendia quem era aquela pessoa, a gente tinha mais ou menos uma amizade com aquela pessoa e a gente ia se aproximando daquela pessoa e a gente ia criando uma conexão com essa pessoa. Então existia um caminhozinho pra gente se relacionar, né? Antigamente tinha a construção do relacionamento. Hoje em dia meio que a gente pulou essa fase. A gente vai direto pro relacionamento sem conhecer a pessoa. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes a gente entra no relacionamento sem nem saber como é aquela pessoa no dia a dia, quais são os defeitos, quais são as qualidades, quem é aquela pessoa, como é que é isso. Às vezes a gente entra no relacionamento para não estar só, porque teve uma atração sexual, uma atração, a pessoa é bonita, ou ele é bonito, enfim, me cortejou, me jogou um charme, e aí como é que eu vou dizer não? Então a gente simplesmente é levado muitas vezes para entrar em relacionamentos sem uma conexão mais profunda, e tudo bem, é o que a gente está vivendo hoje, mas essa forma de se relacionar traz para nós pular essa fase de conhecer a pessoa, de ser amigo da pessoa. Isso parece uma coisa tão antiga, né, o que eu tô falando? Pular essa fase traz alguns transtornos durante a relação. Se essa relação for conduzida adiante, ela pode ficar com algumas cicatrizes no caminho, porque imagina, você vai se relacionar com alguém, você vai ter intimidade com alguém, vai entregar o seu corpo, as suas emoções, a sua energia para alguém que você não conhece bem, então fica uma coisa bem assim, até onde eu vou, até onde eu me entrego, até onde eu me dou. Será que eu posso me abrir para essa pessoa?
E aí a gente vai fazendo isso devagar, o outro vai fazendo isso devagar e vai até onde eu posso ir porque eu não conheço o outro. Então cria uma situação de, meu Deus, eu não posso trazer as minhas fraquezas, eu não posso trazer tudo quem eu sou, as minhas deficiências, os meus defeitos. E aí o que a gente faz? A gente coloca a nossa melhor máscara, não é? A gente coloca a nossa melhor roupa, o nosso melhor perfume, a gente coloca a nossa melhor estado emocional, a gente coloca o nosso melhor e a gente se apresenta dessa forma. Como o outro não nos conhece e a gente não conhece o outro também está fazendo isso, é natural. O outro coloca a sua melhor versão e se apresenta. Então a gente se apaixona ou escolhe se relacionar com essa melhor versão do outro, com essa melhor versão nossa. E então a gente segue no outro dia se relacionando com o outro, com essa melhor versão, que é apenas uma parte de nós. Então a gente tem que sustentar aquela melhor versão, a gente fica fazendo um esforço muito grande para sustentar essa parte, que é só uma pequena parte de quem nós somos. E aí constrói relacionamentos instáveis, relacionamentos onde você se sente, ai meu Deus, eu tenho que ser essa pessoa aqui o tempo todo para que o outro me queira, eu tenho que ser ter esse corpo, essa roupa, e a gente se enche de tantos aspectos que não são verdadeiros para a gente manter os relacionamentos hoje em dia. Então o que tá mantendo esses relacionamentos, sabe? Como é que a gente está construindo essas interações hoje em dia? Porque quando a gente escolhe estar com alguém, essa escolha deveria ser uma construção depois que vocês se conhecem. Parece meio piegas falar isso hoje em dia, né? Mas se a gente escolhe se relacionar antes de se conhecer, a gente deve saber que esse se conhecer deve acontecer durante o processo, já que a escolha já foi feita e vocês já estão juntos. E então, dentro desse processo, é importante ir se apresentando para o outro, e tirando as máscaras, e mostrando que você não é só flores o tempo todo, e entendendo que o outro também não é só flores o tempo todo. Conhecer um ao outro, permitir você ser quem você é, permitir o outro ser quem o outro é, faz com que a relação se construa com um nível de verdade, um nível de segurança, um nível de integridade, sabe? Ficar muito mais leve. Então você vai encontrar parceiros, né, mais fiéis e dignos de estarem no relacionamento que você quer. Então, quando a gente escolhe estar com alguém de verdade, quando a gente entende lá no fundo do coração, tirando as carências, que às vezes são elas que fazem a gente escolher um relacionamento, né? Tirando as carências, quando a gente sente que aquela pessoa é a pessoa que a gente quer dividir a nossa vida, que a gente quer dividir os momentos, que a gente quer ter um relacionamento mais firme, mais seguro, mais estável, a gente entra numa nova fase, uma fase de comprometimento com aquela relação. E aí a gente treme nas bases. Eu cheguei a sinto assim alguma energia de algumas pessoas tremendo na base quando fala de comprometimento com a relação. A gente está muito vivendo momentos de não se comprometer com as coisas, de simplesmente vivê-las de qualquer forma e indo, empurrando com a barriga um dia após o outro. Engraçado que muitas vezes a gente espera que o outro nos corteje e que o outro nos traga para um estado de ser especial, mas muitas vezes a gente não observa o que a gente está fazendo com a gente e com o outro. Exemplo, eu conheço algumas pessoas que vivem, por exemplo, assim, Fran,
eu conheci uma pessoa muito linda, muito charmosa, e eu queria paquerar e a gente ficou junto e tal, mas como não era sério, enquanto a gente estava se relacionando e a gente foi cada um para uma festa, eu fiquei com outras pessoas, mas eu tava de olho para ver se essa pessoa que eu fiquei antes estava com outras pessoas, porque se ele tivesse com outras pessoas, significa que eu não sou muito interessante assim, significa que eu não sou muito boa, significa que eu... Não, peraí, calma. Como assim? Com várias pessoas não significa que o outro é ruim, mas se o outro fica com várias pessoas, significa que você é ruim. Então a nossa cabeça às vezes cria várias formas de dizer que a gente não tem valor. E a nossa cabeça cria várias formas de a gente se sentir vulnerável e da gente se sentir inseguro em relação à conexão com o outro. Mas por que a gente faz isso? O que está lá dentro da gente que faz com que a gente se sinta menor e faz com que a gente se submeta para estar no relacionamento? Sabe? Eu gostaria que vocês me dissessem e que vocês parassem para refletir junto aqui comigo. O que a gente quer viver num relacionamento? O que exatamente você quer viver num relacionamento? Isso deve ser uma coisa que tem que estar clara na nossa cabeça. Porque se eu quero só curtir com alguém, eu tenho que deixar claro isso pro outro. Isso é um primeiro ponto. Eu tenho que deixar claro isso pra mim. E isso é um ponto muito importante, porque parte da gente diz, não, eu quero só ficar. Mas algo dentro de nós fala assim, não, eu queria uma pessoa especial. Eu queria um encontro especial. E essa parte está escondidinha lá, porque às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, não, eu quero só ficar, eu quero só paquerar, eu quero só curtir. Então você tem que saber o que você quer. Você quer só curtir ou você quer alguém de verdade, né? Você quer o quê? Isso é importante você decidir. Depois que você decide, seja claro com o outro. Olha, eu estou buscando alguém, um relacionamento estável, eu estou buscando um namoro, eu estou buscando alguém que eu possa compartilhar, que eu possa sair junto, que eu possa me divertir junto, que eu possa construir uma relação. Ah, isso não é pra mim, que nada, ixi, você tá muito por fora. Ok, gratidão, siga seu caminho. Isso não significa que você é uma pessoa ruim, não, significa que essa pessoa não era a pessoa que você estava esperando. As pessoas não têm que ser como a gente quer, as pessoas só têm que ser quem elas são, e assim a gente pode escolher e enxergar melhor quem a gente vai escolher para estar com a gente, entende? Se todo mundo colocar uma máscara e se colocar num lugar que se acopla no que a gente quer porque a gente não vai saber o que é real. A gente não vai saber quem é aquela pessoa de verdade. Então sim, deixa as pessoas se mostrarem, deixa as pessoas, se elas são rudes, se elas são impacientes, deixa isso ser mostrado, porque aí você vai ter a clareza de quem é aquela pessoa e você vai poder escolher se você quer se relacionar ou se você não quer se relacionar. Então a melhor coisa que tem é a pessoa que não está interessado dizer, eu não estou interessado. Isso é a melhor coisa que tem. Imagina. O que acontece é que a gente vai, sem querer machucar o outro, escondendo as verdades que a gente sente no coração. Sem querer machucar o outro, a gente vai dando um jeitinho e dizendo, não, tudo bem, a gente se vê amanhã, e a gente se vê no outro dia, e não, tudo bem, a gente vai dando desculpa. E aí a gente vai se magoando mesmo, porque a gente faz isso para não se magoar, e aí é que a gente magoa um ao outro, porque a gente não está sendo verdadeiro nas nossas relações, nas nossas interações interpessoais. Então, um relacionamento, seja de amizade, sabe? Até de amizade, seja de paquera, seja de ficar, seja de namoro, seja de casamento, seja qualquer nível de relacionamento e de comprometimento, é muito interessante ser verdadeiro e ser autêntico. Não importa o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer, seja autêntico. Ser autêntico não é ser grosso, não é ser deselegante, não é ser
não é magoar o outro. Ser autêntico é ser verdadeiro com os seus sentimentos. É dizer, olha, eu sinto muito, mas eu estou procurando uma pessoa assim, 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 sinto muito. Ou, olha, sinto muito, mas isso não é pra mim. Ou, se o outro for sincero, diz, ok, que bom que você foi sincero, gratidão por você ter sido sincero, e segue adiante. Então, a verdade deve nutrir os relacionamentos, sabe? A verdade, a honestidade e a integridade que deve guiar esses relacionamentos. E quando a gente está nesse lugar de integridade, nesse lugar de interação, de verdade e honestidade, a gente pode se entregar e a gente pode desenvolver confiança pelo outro. Quando a gente desenvolve confiança pelo outro e a gente sabe o que a gente pode buscar dessa relação, o que a gente pode viver dessa relação, a gente pode abrir um pouco mais o nosso coração. E a vulnerabilidade, ela existe tanto na parte nociva de estar vulnerável, quanto na parte positiva de estar vulnerável. Você entende o momento de orgasmo sem vulnerabilidade? A vulnerabilidade é o momento que você larga todas as defesas, onde você se entrega completamente, onde você se despe, se desnuda e está sem defesas. Esse é um momento mágico e importante numa relação verdadeira. A questão é que chegar no momento de uma relação verdadeira tem sido um desafio para a maioria das pessoas. E isso é uma escolha nossa, sabe? Você não tem obrigação de ficar com ninguém. Você não tem obrigação de ter que ter alguém na sua vida. Você pode estar sozinha, sozinho, isso não é demérito. Você pode escolher estar com alguém por escolher esse alguém. E não porque alguém te escolheu você ficar com esse alguém. Você pode escolher esse alguém porque é alguém que você quer trocar, conhecer, compartilhar o seu eu, a sua vida, a sua energia. Porque é difícil, é desafiador, é praticamente impossível você ter esse momento de absoluta entrega para alguém que você não conhece, para alguém que você não tem intimidade, não desenvolveu uma conexão. Então os relacionamentos eles ficam meio que meia boca, como dizem, né? Tipo, vão e não vão, tipo, sei lá, um relacionamento meio que pela metade as coisas. E aí eu confio e não confio, quero e não quero, vou e não vou, faço e não faço. Eu meio que cobro do outro essa parte para eu saber se eu posso ir um pouquinho mais, eu cobro do outro. E aí fica uma coisa meio estranha, não funciona muito bem isso. Porque a gente está se defendendo de amar. A gente está se defendendo de entregar. Estar vulnerável, existe uma força muito grande em estar vulnerável. Existe uma coragem muito grande em ser vulnerável. Existe uma nobreza, uma grandeza muito grande em estar vulnerável. Quando você escolhe o momento, a pessoa, para estar vulnerável. Você não vai estar vulnerável para tudo e para todos. Mas quando você está íntegro com a sua verdade, coeso com você, você sabe como e quando estar vulnerável. Você sabe como colocar a vulnerabilidade no lugar certo e no momento certo. Porque a vulnerabilidade, na sua perspectiva positiva, é se desnudar, é se abrir completamente, é estar sem máscaras. E se abrir completamente e estar sem máscaras não significa que você vai se permitir ser abusado, ser invadido ou permitir que a pessoa desrespeite você. É o momento onde você se entrega e se permite ser um com essa pessoa e permitir que o que vocês estão vivendo chegue no ápice do prazer, no ápice do amor, no ápice do que é bom para você.
Se você não está vulnerável, você está com alguma defesa. E essa defesa é uma barreira para um ápice. Entende? Só que para a gente chegar no estado de vulnerabilidade, numa relação, num momento de vulnerabilidade, a gente tem que ter essa conexão na nossa própria verdade. De saber que a gente está fazendo aquilo não para conquistar o outro. Olha, eu estou me despindo para você internamente. Porque não é se despir externamente. Se despir externamente é muito fácil. Mas a vulnerabilidade é uma ação de se despir internamente. Então, se você está fazendo isso para conquistar o outro, você está dando um tiro no seu pé. Não seja vulnerável para conquistar o outro. Não se entregue para alguém para conquistar o outro. Não faça acrobacias e loucuras para pegar o outro e prender o outro. Não faça isso, porque isso não vale a pena. Isso não vale nada. Você vai prender alguém para quê? Me fala. Para que eu quero prender alguém? Para o outro me amar? E por que eu preciso prender o outro para o outro me amar? Por que eu preciso prender o outro para o outro estar comigo? Não. Isso é um relacionamento. Esse tipo de conexão é muito sofrida para a gente viver, sabe? Não vale. A gente tem que entender que a gente pode se relacionar com pessoas que escolhem estar conosco por quem nós somos. E nós podemos escolher estar com o outro pelo que o outro é. De uma forma livre, sem aprisionamentos. O aprisionamento é um estado de desamor. O aprisionamento é um estado de insegurança muito profunda. O aprisionamento é um estado de carência. É como se você estivesse carimbando, dizendo assim, eu não confio em mim o suficiente, então tem que prender outro de alguma forma para o outro ficar comigo. Porque se eu soltar o outro vai voar, ele não vai ficar comigo, ela não vai ficar comigo. Então tem que arranjar uma forma de prender. Não. Liberte. E se trabalhe. E se ame. E traga o seu melhor para você. Dessa forma a gente pode saber escolher. Escolher alguém para estar na nossa vida. Como que é isso no meu relacionamento, no meu casamento, no meu namoro, no meu noivado, alguém que eu já estou há bastante tempo? Como que é esse lance? Nos relacionamentos estáveis, a gente deve desenvolver e manter e aprofundar o estado de confiança. Não tem como se relacionar sem confiança. Não tem como se entregar e se despir internamente sem confiança. E não tem como ser a desenvolver confiança sem desenvolver verdade, honestidade, integridade. Não tem como a gente desenvolver verdade, integridade, sem ser primeiro verdadeiro consigo. Entende? É uma cascatinha. É uma coisa que vai levando a outra coisa. A verdade, ser verdadeiro, ser íntegro. E estar na sua individualidade com essa integridade é o primeiro lugar, é o primeiro ponto da história. Eu preciso ser íntegro comigo, eu preciso ser verdadeiro comigo, eu preciso entender a minha individualidade, para depois que eu entendo a minha individualidade, eu poder compartilhar isso com alguém e manter a minha individualidade e ainda assim poder ser vulnerável e saber como ser vulnerável sem perder a minha integridade, sem perder a minha individualidade. Isso é uma coisa muito linda dentro do relacionamento e é absolutamente possível disso existir e de se viver. Então a gente deve ser verdadeiro conosco. Isso significa que eu vou saber dizer aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu sinto que faz bem pra mim, aquilo que eu sinto que não faz bem pra mim, e eu vou ser íntegra com isso. Eu vou ser verdadeira com isso. Dessa forma, adquirindo essa integridade, eu vou saber me colocar no relacionamento, não é? Então, se eu sei me colocar no relacionamento, se eu sei trazer o meu sim, o meu não, a minha verdade, a minha firmeza, a minha integridade, eu vou construindo essa comunicação, esse relacionamento, essa confiança.
no momento que a gente vai confiando, que a gente vai trazendo diálogo para a relação, a gente vai adquirindo essa intimidade maior que permite que a gente entre nesse estado de vulnerabilidade. A vulnerabilidade ruim é quando a gente se permite, que o outro faça o que quer com a gente. Quando a gente permite que o outro grite, seja grosso, seja grossa, desrespeite, simplesmente a gente permite o outro fazer o que quiser para a gente poder ter um lugarzinho ali apertado na vida do outro. E é um estado de fraqueza interna, é um estado de impotência interna que destrói o nosso coração, o nosso campo energético, faz a gente desacreditar da gente mesmo. E é um estado muito sofrido de viver, não a partir da integridade, sabe? Então eu de todo o meu coração, eu aconselho vocês, se vocês estiverem vivendo isso, a repensarem, a voltarem para o seu lugar aqui dentro, a refazer-se e a não aceitar qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa para estar com outra pessoa. Não seja qualquer coisa para sua vida. Você é um tesouro, é uma pessoa muito valiosa, assim como o outro é. Então, quando a gente sente que também o outro é importante, que o outro tem valor, a gente sabe acolher o que o outro é, acolher o que o outro traz. E hoje em dia, dentro dos relacionamentos, existem, por exemplo, às vezes a gente casa com alguém ou a gente começa a se relacionar com alguém que tem filhos, com alguém que tem uma história. E acolher essa história é importante para que o outro se sinta na confiança de estar vulnerável do seu lado. Acolher os filhos, acolher a mãe, acolher o pai, acolher os irmãos, acolher o que o outro acolhe. Acolher as escolhas do outro. Isso é importante para que o outro se sinta em casa com você. Eu chamo Paulo, que é o meu marido, muitas vezes eu chamo ele de minha casa de paz. Eu sinto que quando eu estou do lado dele, é como se eu me sentisse mais forte, eu sinto como se eu pudesse tudo. E eu sinto que ele pode estar ali do meu lado, e ele pode me acolher em qualquer aspecto. Eu lembro uma época quando a gente estava se relacionando, quando a gente começou a se relacionar, ele falou assim pra mim: amor, eu quero te conhecer com TPM. Ele falou pra mim assim: eu quero conhecer sua TPM. Hoje eu sei que ele viveu questões muito fortes em relação a isso com outros relacionamentos. Então ele queria saber o ápice do meu nervoso pra saber se ele ia dar conta. E ele falava pra mim repetidamente, porque eu não tenho muito TPM. Raramente são os meses que eu fico mais nervosa assim, ou com mau humor por causa dos ciclos hormonais. Então ele ficava: eu quero te ver nervosa, eu quero te ver com TPM. Eu perguntava pra ele: mas por que você quer me ver com TPM? Não, eu quero ver você com TPM. E aí eu fui entender ele. Depois eu fui ouvir e escutar. Eu fui observar e sentir o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer: eu quero ver o nível de nervoso que você alcança para ver se eu dou conta, para ver como é que eu vou me comportar dentro dessa relação. Então a gente vai conhecendo um ao outro e ele viu todos os meus níveis. Eu acho que ele já conhece os meus níveis depois de a gente já fazer 6 anos de casado. E acho que ele já conhece os meus níveis de nervoso, de tristeza, de paixão, de amor, de entrega, de tudo. E então eu sinto que eu posso ser quem eu sou do lado dele e eu posso ser vulnerável. Eu posso chorar na hora que eu quero chorar, eu posso sentir tristeza na hora que eu sinto tristeza. Eu posso estar de mau humor no momento que eu estou de mau humor. Eu posso estar alegre no momento que eu quero estar alegre. Eu posso brincar no momento que eu quero brincar. Eu posso ser autêntica.
E, sabe, eu acho que isso não tem preço. Você viver uma relação todos os dias onde você pode ser livre para ser você. Você não precisa mascarar, não precisa colocar nenhum tipo de artifício para o outro estar com você. E eu sinto também que ele pode ser quem ele é. Então, essa construção, ela só é possível se você se permite ser verdadeira ou verdadeiro. Se você permite ser íntegro com o outro. Estar amando e estar entregue numa relação é um presente. Eu falo isso porque eu vivo isso na minha vida. É um presente você poder escolher alguém e você poder estar numa relação onde você simplesmente não precisa se defender, onde você pode se desnudar, onde você pode ser você. Fran, como lidar com o medo do abandono? Ele está sempre presente na minha cabeça. Mari, me responde. Dentro do abandono tem muitos registros, né? Nessa história aí, na sua vida. E por que você seria abandonada? Por que esse medo tá aí dentro? Qual o melhor de ser abandonada? Por que você seria abandonada? Sabe? Me responde aqui, vai. Me fala. Por que você seria abandonada? Qual o melhor de ser abandonada? Sabe o que eu sinto? Eu sinto que muitas vezes quando a gente tem medo de ser abandonada, uma é porque em parte a gente pode ter se abandonado. Em nível a gente pode ter se abandonado, se desligado da gente. Em outro nível a gente pode ter visto isso dos nossos pais. Em outro nível a gente pode ter vivido algum trauma e a gente ficou preso a esse trauma. Então, se a gente tem medo de se abandonar, a gente não vai se entregar. Se a gente tem medo de ser abandonado, a gente não vai se entregar para uma relação, a gente não vai permitir o outro se aproximar e nos amar de verdade. O medo do abandono faz com que a gente impeça o outro de se aproximar verdadeiramente, porque a gente está ali morrendo de medo do outro se aproximar, da gente se apaixonar e o outro ir embora. Então isso vai causar uma barreira muito grande. Então por que eu seria abandonada? O que tem dentro de mim que faz eu ser abandonada? É sério isso. Às vezes a gente provoca, sem perceber que está provocando, que o outro nos abandone. O que poderia acontecer para que você pudesse viver uma vida de amor de verdade? Se você pudesse ter alguém que não iria te abandonar, o que aconteceria? Se você realmente fosse amada por alguém de uma forma inteira, o que aconteceria? Me responde, Mari. Enquanto você me responde, eu vou ver a Elaine aqui. Fran, depois da minha separação, tenho dificuldade de ter outros relacionamentos. Por quê, Elaine? Me conta por quê. Depois da minha separação, tenho dificuldade de ter outros relacionamentos. Porque foi traumático? Porque você tem... Que medo? Que medo tá aí dentro te impedindo de ter outros relacionamentos? Os relacionamentos, eles são ciclos na nossa vida. Eles podem ser ciclos que duram a vida toda e eles podem ser ciclos que duram um percurso. Eu já te respondo, Mari. E eles podem ser ciclos que têm um período de acontecer. E a gente tem que entender que se eu amo alguém e o outro me ama, isso não significa que eu tenho um contrato de posse com essa pessoa e que essa pessoa tem que me amar para sempre. Não significa que se eu amo alguém e o outro me ama, aquilo tem que acontecer para o resto da vida para ser verdadeiro. Não. Às vezes eu preciso aprender algo com aquela pessoa e depois eu preciso seguir adiante. Porque nós viemos aqui para a Terra para viver algumas experiências de despertar mesmo o nosso aprendizado interno, desenvolvimento interior. Então, às vezes, as pessoas que passam ou que estão na nossa vida, elas estão ali construindo um caminho de aprendizado. Às vezes, aquele caminho se finda. E tá tudo bem se findar.
Eu preciso honrar aquele fim. Eu preciso ter a segurança e o alto valor de entender que se uma coisa terminou, não tem nada a ver comigo. Tipo assim, eu sou ruim, eu sou péssima, eu não presto para me relacionar, eu não sou uma pessoa digna de ser amada. Não tem nada a ver, simplesmente o ciclo se finalizou. E existe outras pessoas que estão... Na verdade, existem muitas pessoas que podem ser compatíveis com a nossa energia, sabe? A gente fica desesperado mendigando a presença do outro. A gente não precisa disso. A gente pode escolher estar com alguém com tranquilidade e amar aquilo com toda a intensidade e manter a construção desse amor durante todo o tempo que você sente que aquilo está presente na sua vida. E se isso se finalizou para uma pessoa e essa pessoa foi embora, isso não deveria ser sentido como abandono. Isso deveria ser sentido como o outro foi viver um outro ciclo. Às vezes esses ciclos não são finalizados de uma forma tão bonita porque o outro às vezes não tem maturidade para fazer isso. Às vezes a gente também não tem maturidade para finalizar um ciclo com dignidade e dizer, olha, eu agradeço por todo momento que a gente viveu junto, mas eu sinto que algo se finalizou e eu honro você, eu agradeço por tudo que a gente viveu, mas eu preciso seguir adiante. E você é uma pessoa maravilhosa e eu realmente te agradeço por tudo que a gente viveu. Isso é honra, sabe? Isso é dignidade, a gente finalizar ciclos assim. A gente não precisa trair, a gente não precisa mentir, a gente não precisa sumir, desaparecer. Mas tudo bem se o outro só dá conta dessa forma, sabe? Se o outro só dá conta de ser assim, por trás de tudo isso tem, olha, o ciclo se finalizou. Então, você não deve achar que o seu valor diminuiu porque o outro foi embora. Você não deve achar que você é indigna de ser amada se um relacionamento acabou. Você pode simplesmente trazer os aprendizados desse relacionamento e liberar o trauma do abandono, liberar o trauma da finalização do relacionamento. E se, no caso de Mari, que viveu o abandono na história dos pais, entender que foi a história dos seus pais, não é a sua história. Então libera a repetição dos seus pais da sua história. Não traz para você aquilo que não é seu. A minha mãe, ela viveu horrores no relacionamento. Tanto com o pai dela, quanto com o meu pai na época. Era uma relação de eles só puderam casar, eles só puderam dar o primeiro beijo depois do casamento consumado. Eles não se conheciam em nenhum nível, porque os meus avós não permitiam. Então os meus pais não se conheciam, minha mãe casou com uma pessoa que ela não conhecia e foi muito traumático para minha mãe. E então por muito tempo eu peguei isso da minha mãe. Eu lembro uma vez que eu era adolescente. Eu lembro de uma vez que eu estava diante do espelho, eu tinha acabado de tomar banho, eu fiquei diante do espelho e eu disse para mim, eu jamais vou permitir que alguém entre dentro de mim, que alguém me toque. Pense, eu era adolescente. Eu fiz um juramento, sem saber que eu estava fazendo um juramento, de me proteger das relações do amor e dos homens. Eu disse pra mim, eu não vou autorizar ninguém me tocar, eu não vou autorizar que ninguém se aproxime de mim. Por quê? Porque eu via o sofrimento da minha mãe. Eu cresci vendo muitas coisas em relação a isso. Então eu absorvi a dor da minha mãe pra mim. Mas quando eu fui crescendo, que eu entendi, comecei a estudar sobre relacionamento, sobre emoções, sobre mente, sobre tantas coisas, sobre sexualidade, eu compreendi que a dor da minha mãe é da minha mãe. A história da minha mãe, da minha avó, de cada pessoa, é de cada pessoa. Eu não preciso trazer a dor pra mim para honrar a dor da minha mãe. Eu não preciso trazer os traumas dos meus ancestrais, da avó, da mãe, de todo mundo, pra mim, para poder fazer parte da família. Eu não preciso compartilhar dessa dor dentro de mim para demonstrar o meu amor por elas. Não preciso. Eu posso demonstrar o meu amor e ainda assim eu entender e descobrir um caminho de ser feliz no relacionamento e ser uma inspiração. Olha que lugar diferente.
Eu posso me transformar numa inspiração para o outro. Eu posso me transformar num ponto de uma parada no sofrimento da minha família e trazer a continuidade de um novo caminho, e isso ajudar a minha mãe, a minha avó, e energeticamente, como muda o meu DNA, muda de todo mundo, ajudar todos os meus ancestrais, inclusive meus descendentes, porque eu não vou dar continuidade a um sofrimento nesse nível. Então, sinta, Mari, profundamente você liberar o sofrimento dos seus pais de dentro de você. Você liberar o aprendizado de sofrer nos relacionamentos de dentro de você. Sinta, por mais que tenha sido forte o que você viveu, que eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Então, sinta que mesmo que tenha sido muito forte, você pode liberar de dentro de você a dor da sua mãe. E você se sentir livre para permitir um homem, para permitir um relacionamento na sua vida. Porque a gente afasta o outro sem perceber. A gente impede que o outro se aproxime sem saber. E a gente então fica superficial, ou a gente fica meio rude, a gente fica meio arisca, meio flecha nas respostas, na comunicação, na forma de amar, porque a gente está se protegendo dessa dor. E isso faz com que as coisas não funcionem. A gente vai se proteger querendo que o outro nos mostre que ele é tão bom que a gente pode se entregar. Mas isso não vai acontecer. Porque a gente está jogando flecha, o outro vai se afastar. Então, se a gente quer que o outro se aproxime, a gente tem que ir cedendo. Mas, para a gente ir cedendo, a gente tem que ter o discernimento de ter feito a escolha certa. O que é a escolha certa? Alguém que está compatível com aquilo que eu quero viver. Porque se eu quero construir um relacionamento com alguém, por exemplo, que é gentil, e eu atrair alguém que é rude, eu quero transformar aquela pessoa numa pessoa gentil para me relacionar e para me entregar, não vai funcionar. Eu tenho que entender quem é aquela pessoa que eu atraí. E se aquela pessoa que eu atraí tem as características que são importantes para mim, para eu poder me relacionar. É uma coisa muito clara, sabe? Se uma pessoa é doce, suave, se ela já está trazendo nela essas características, então, ok, tudo bem pra mim. Ah, mas eu quero um homem que seja assim, mais forte, e tá tudo bem também. Se você tá com esse homem, com essa mulher que é forte, que é mais enfática, e você é com esse lugar que você consegue se entregar, ótimo. Enxerga o outro como ele é e sente-se essa pessoa que você escolheu para se abrir. Então se abre, vai se abrindo e se conectando com ela. No meu caso, eu tenho um relacionamento e tenho medo de cansar. De cansar, Mari? Tenho medo de cansar. Ah, eu tenho medo de cansar ele com meu medo. Isso acontece, tá? Isso acontece. Às vezes o outro se cansa. Então trabalha seu medo. Porque o medo, o que o medo está fazendo? O medo está jogando o outro para longe. E se a gente está dizendo para o outro assim, vai embora, vai embora, vai embora, sim, o outro vai embora. É natural que o outro vai embora. Então, conversa francamente, olha, eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu vivi algumas relações passadas, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Só tem um pouco de paciência comigo, você pode me ajudar? E se você pedir ajuda, não significa que o outro tem a obrigação de te ajudar, só te avisando. Significa que você está pedindo ajuda. O outro pode dizer sim, pode dizer não. O outro pode dizer sim, eu ajudo, mas eu só dou conta até aqui, depois eu não sei se eu vou dar conta. Porque, sabe, uma flor precisa ser regada. Uma flor, o relacionamento é uma flor. Uma flor, ela não tem o sol por si, a terra por si, o ar por si. Ela recebe sol, ela recebe nutrientes da terra, ela recebe o ar. Então, o outro, para se manter no relacionamento, tem que ter a troca da relação. Se eu só estou jogando o outro para fora e quero que o outro se aproxime, jogando o outro para fora, isso é meio que incoerente.
Então eu preciso fazer um movimento interno de me permitir escutar o outro, de me permitir olhar o outro, de me permitir sentir o outro, de me permitir viver o outro, tocar o outro, fechar os olhos, abrir os olhos internos, abrir o coração. E isso, gente, é possível quando a gente sabe fazer escolhas dentro da relação. É muito importante essa parte que a gente está esquecendo. A gente fez uma escolha. A gente atraiu alguém e a gente disse sim, eu vou me relacionar com você. Esse sim é fundamental. Se você escolheu alguém, traz para você se foi com discernimento ou se foi por uma carência. Se for por uma carência e você está fazendo um esforço enorme, finaliza ou ajusta isso, para que você abra espaço para uma pessoa verdadeira, para um relacionamento verdadeiro. Às vezes tem uma pessoa ali perfeita para você te esperando. E você tem medo de finalizar um relacionamento que está completamente distorcido, tóxico, cheio de questões, porque você acha que vai ficar sozinha ou sozinho e às vezes tem uma pessoa ali te esperando. Não fica com medo de estar sozinha. Não fica com medo de finalizar se é para finalizar. Não fica com medo de se entregar se é para se entregar. Não fica com medo de se aprofundar numa relação se é para se aprofundar. Mas é o seu discernimento, é a sua conexão com a sua verdade mais profunda que vai lhe trazer esses passos, entende? É quando você sabe que você escolheu aquela pessoa, porque aquela pessoa tem as características que você gostaria para compartilhar a sua vida com alguém. Entende? Então, quando você escolhe, por que a gente escolhe e não escolhe? A gente escolhe e se defende. Ok, tem as dores, tem os traumas, tem os medos, e isso atrapalha todo o processo. Então, vai trazendo a sua verdade, compartilha isso com o outro de alguma forma, e de uma forma assim, não joga pro outro a responsabilidade, como eu falei, né? Não joga pro outro a responsabilidade de resolver a sua vida, não. Você só tá abrindo o seu coração e dizendo o que você tá sentindo, o que você tá vivendo. Não despeja pro outro todos os problemas de que você viveu no passado. Não é legal. Muitas vezes o outro não gosta de ouvir. Ah, eu vivi no relacionamento passado isso, esse abuso, esse trauma. Não. Você pode resumir, dizer, olha, não foi legal, eu vi algumas coisas que tá difícil pra mim, então você poderia me ajudar dessa forma? A gente pode ir construindo dessa forma, eu me sinto super segura dessa forma e eu vou construindo isso. E aí você vai pra dentro de você. Terapia, meditação, leitura, exercícios internos. Você tem que fazer um movimento para que esses traumas saiam. Tem que fazer um movimento para que esse passado, qualquer coisa que você tenha vivido atrás, que esteja te impedindo de se entregar no relacionamento, tem que trabalhar para que isso possa ir embora. E essa é a sua parte na história. Não entrega para o outro essa responsabilidade. Trabalhe até que isso seja sanado. Eu fiz isso na minha vida. Eu tinha muitos traumas, eu tinha muitas dores de muitas coisas que eu vivi nas minhas relações. E eu sabia que era apenas minha a responsabilidade de sanar isso. Eu sabia que só eu podia entrar nesse lugar, nessas feridas e resolvê-las. Então é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade de entrar na dor e de encontrar a cura para essa dor, a solução para essa dor e liberar esse sofrimento e esse trauma de mim para eu poder viver um relacionamento inteiro, para eu poder fazer isso aqui pro outro. Venha pro meu mundo, venha, eu te vejo, eu te aceito. E uma coisa muito mágica na relação é quando você chama o outro para o seu mundo o tempo todo. O que é chamar o outro para o seu mundo? É você saber compartilhar profundamente o que você quer compartilhar, com inteireza. Exemplo, imagina que o seu marido está lendo um livro para você.
E então é você poder escutar e entrar naquilo e parar e ser inteiro naquilo. Então, peraí, deixa eu escutar. E deixa eu entrar e enquanto o outro tá lendo, deixa eu estar trazendo aquilo para o máximo que aquilo pode ser, sabe? Você gostar, você sentir o carinho e o amor por aquele momento. É você transformar aquilo em algo mágico. É só um ponto de vista. A gente pode fazer qualquer coisa se transformar em mágico. É apenas a forma de sentir, de ver. Você pode estar escutando o tom da voz do outro, você pode estar vendo as palavras, você pode estar curtindo aquele momento de você estar disposto para o outro. Você pode transformar uma coisa simples em algo mágico. Você pode estar olhando no fundo e de repente, em algum momento, você parar e dar um beijinho no rosto e dizer, poxa, como é gostoso ouvir você. Transformou algo simples em algo mágico. Poxa, você tem uma voz tão bonita. Nossa, isso que você está lendo é tão interessante. Sabe, fazer um carinho no rosto do outro enquanto o outro lê. É você transformar algo em algo mágico. Isso gera confiança, intimidade, interação. Isso gera proximidade. Quando você transforma atos comuns em atos mágicos, a gente pode fazer isso o tempo todo. Isso cresce a relação. Então, sabe quando você está comendo uma comida gostosa, você pegar a melhor parte da comida e oferecer para o outro? Isso cresce a relação. Quando você está fazendo um prato gostoso, você arruma a mesa e você simplesmente bota um recadinho do lado do prato do outro. Eu amo você. Ou gratidão por você estar na minha vida. Ou uma frase simples, mas uma frase que diz, você é importante para mim. E que demonstra isso. Isso vai, em momentos simples, isso vai crescendo a relação e vai fazendo com que se construa a intimidade, que se construa a aproximação, se construa a confiança, se construa momentos em que você permite que o outro se abra para você. Isso é convidar o outro para o seu mundo. É você permitir que ele compartilhe também das suas intimidades e você compartilhe dos seus sentimentos e você tenha conversas profundas sobre um e sobre o outro e compartilhar momentos dentro da intimidade sexual também, de conversar sobre isso, o que você gosta, o que te dá prazer, o que não te dá prazer e sabe, eu sinto que a autenticidade, a verdade, ser transparente, ser sincero é uma chave que a gente talvez tenha perdido. A gente acha que tipo, fazer jogo mantém mais o relacionamento do que ser verdadeiro. Não, se você não tem nada para esconder e não deveria ter, seja verdadeiro. E isso traz uma força muito grande na relação. Seja íntegro. Quer estar com o outro? Esteja com o outro. Não quer estar com o outro? Não esteja com o outro. Mas quer e não quer? Decida antes. Porque está em jogo o sentimento do outro. Seja gentil com o sentimento do outro. Se você quer viver aquilo, viva de verdade. Se você não quer viver, deixe claro para o outro, olha, eu só quero uma curtida. Tudo bem para você? Sem compromisso? Tudo bem para você só uma curtida? Seja sincero com o outro. Não dê esperança e não traga expectativa se isso não é o que você quer. Tenha coragem de ser verdadeiro, de ser íntegro, sabe? Isso faz com que você confie até em você mesmo. Eu espero que vocês e que todos vocês possam conseguir dar esse passo dentro da relação, trabalhar a verdade, a entrega, a autenticidade, a vulnerabilidade quando você está no momento certo, com a pessoa certa, na hora certa. Porque a vulnerabilidade é uma força. A vulnerabilidade tem um lugar muito especial em alguém que tenha coragem de ser quem é. Ok? Beijo no coração de todos. Gratidão pelo carinho, gratidão pela presença. Gratidão. Fiquem com Deus. Até mais.